Fala pessoal, um dos grupos que mais sofrem preconceito na sociedade são os LGBTs. Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema difícil. Será que este grupo tem algum grau de responsabilidade sobre o preconceito e a discriminação que recebe? Por mais absurda que possa parecer esta pergunta, existem muitas questões filosóficas por trás dela, e quero abordar algumas delas com vocês. Bora conversar sobre isso? Se você gostou da proposta, quer ampliar seus conhecimentos e participar do debate, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Se você prefere ouvir este podcast numa plataforma de áudio, o link está na descrição. E a vocês que já são inscritos, meu muito obrigado. Este é o canal Agora Gay, onde discutimos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Sempre que a gente fala em preconceito, temos a sensação de uma equação muito clara. O lado ativo, que preconceitua os outros, e o lado passivo, que recebe preconceito injustamente sem nada a fazer. É uma relação quase desumana. Mas será que com os LGBTs isso se aplica? O problema é que quando a gente olha para este grupo com mais cuidado, vemos coisas horríveis. Encontramos pessoas promíscuas, muitas vezes drogadas, gays abusados que dão em cima de homens na rua, gays escandalosos, sapatão metido a machão com um comportamento bem babaca, travestis nuas no meio da rua, pessoas fúteis e interesseiras, gente fazendo sexo em lugares públicos, LGBTs incapazes de construir uma família ou uma relação estável de longo prazo e tudo mais. É tanta coisa negativa neste mundo que fica até difícil dizer que essas pessoas não têm nenhuma responsabilidade sobre o preconceito que recebem. Certo? Bem, mais ou menos. Qualquer indivíduo minimamente honesto saberá que existem igualmente homens e mulheres heterossexuais que têm as mesmas características negativas que descrevi acima. São drogados, promíscuos, fúteis, interesseiros, violentos, fazem sexo no meio da rua durante o carnaval, não constroem laços com ninguém, etc. Ora, mas então por que os LGBTs sofrem preconceito e homens e mulheres heterossexuais não? Porque quando o LGBT tem características negativas, ele arrasta todos do seu grupo consigo. Mas quando o heterossexual faz o mesmo, ele não arrasta o seu grupo consigo. Então, é aí que entra uma questão filosófica acerca do preconceito. Todos os grupos que são numericamente minoritários estão sujeitos a certo tipo de preconceito natural. Aqui, uso a palavra natural com muitas ressalvas. Mas fato é que, por sermos minoria, quando um gay tem um comportamento negativo, as pessoas que têm contato com esse tipo de coisa, se elas não têm contato com outros tipos de gays com uma vida diferente, elas naturalmente vão associar ser gay à experiência que elas têm. E esta é uma relação muito injusta, pois os LGBTs que têm vidas virtuosas quase sempre têm uma vida discreta, sem muito alarde, pois apenas vivem suas vidas em paz. Para que vocês entendam o que eu estou falando, vamos falar de negros na sociedade brasileira. A pessoa que mora num lugar majoritariamente branco, quando ela é assaltada por um negro, que evidentemente mora numa comunidade, se ela não convive com outras pessoas dessa realidade, ela imediatamente associa negros à criminalidade. É um movimento humano bastante instintivo, e não necessariamente essa pessoa é um monstro. Você só consegue se contrapor a isso por meio da racionalidade e do esclarecimento, aumentando o exemplo positivo de negros na sociedade. Com isso, as pessoas passam a entender que tanto gays ou negros com comportamento reprovável são indivíduos que agem errado, e não é característica de um grupo. Como último exemplo, usemos o caso das igrejas evangélicas e católicas. Existem inúmeros escândalos sexuais nessas instituições. Tanto padres quanto pastores abusam de fiéis em estados emocionais particularmente vulneráveis. Porém, as pessoas não associam líderes religiosos a abusos sexuais, mas associam gays à promiscuidade ou negros à criminalidade. Por quê? Porque os fatores numéricos e sociológicos contam. As pessoas têm mais contato com líderes religiosos de bom comportamento do que com aqueles de comportamento reprovável. Isso faz com que o preconceito não se forme ou se dilua. Bem, até aqui o que podemos talvez concluir é que todo grupo minoritário está sujeito a certos preconceitos,
não pelas pessoas serem essencialmente más, mas sim porque é uma característica intrínseca do funcionamento da mente humana. Isso significa que, de alguma forma, e por mais que não queiram, por serem minoritários, LGBTs são sempre responsáveis por representar diplomaticamente o seu grupo. Guardem isso que eu estou dizendo com vocês. Nesse caso, por mais que eu não esteja exigindo de ninguém perfeição moral 100% do tempo, o que eu quero dizer a vocês é que sair do armário e contar para as pessoas ao seu redor que você é LGBT é um exercício que ajuda muito no combate ao preconceito. Isso porque, quanto mais as pessoas da sociedade conhecem LGBT dos mais diversos tipos, mais elas vão entender esta realidade e diferenciar comportamentos de indivíduos e de grupos. Isso significa que você não precisa de grandes ações para combater a homofobia. Ser aberto sobre sua condição e dar exemplos positivos para as pessoas ajuda demais na causa. Então, assim, respondendo à pergunta inicial deste podcast, é óbvio que os LGBTs, enquanto grupo, não são os responsáveis pelo preconceito que recebem. Existem nuances nessa questão. Mas agora entra a parte desafiadora da discussão. Se por um lado é muito difícil dizer que todo um grupo é assim ou assado em função das ações de seus indivíduos, há uma pergunta delicada que deve ser feita. Até que ponto as ações de um indivíduo estão completamente desconectadas do grupo do qual ele pertence? Para que vocês entendam o meu ponto, deixe eu dar um exemplo rápido. Imaginemos os nossos antepassados, os homens pré-históricos lá na África. Em algum momento, alguma tribo encontrou com um grupo de leões e foi atacada, perdendo um ou vários membros. O que os pais vão ensinar aos seus filhos? Que eles se afastem de leões, pois são perigosos. Por mais que nem todo leão vá sempre atacar um humano, fato é que a associação entre leões e perigo salva a vida das pessoas. Eu peço a vocês que guardem este exemplo e agora vem comigo para o mundo moderno. Por mais que a gente saiba que nem todo muçulmano é um terrorista ou um fundamentalista, fato é que existem pessoas adeptas do islamismo que usam seus textos sagrados para fundamentar ações de extrema violência. De modo que os países muçulmanos não são exatamente conhecidos pelo seu grau de humanismo. Isso não ocorre, por exemplo, em países budistas ou confucionistas. Quando o muçulmano faz um ato de violência em nome do Islã, por mais que racionalmente saibamos que isso não se aplica a todos os muçulmanos, até que ponto as ações dessa pessoa estão dissociadas de valores culturais do grupo no qual ela está inserida? O mesmo se aplica a moradores de comunidade. Por mais que os criminosos sejam uma minoria nestes locais, sabemos que existe uma forte cultura de certos tipos de crime nessas localidades. Para quem olha de fora, o ideal seria tentar distinguir entre quem é criminoso e quem é do bem, ou ainda compreender as razões históricas que criaram este tipo de situação. O problema é que, quando estamos lidando com a vida e instintos de sobrevivência, as pessoas quase nunca são inteiramente racionais. E isso é uma herança atávica que garantiu a sobrevivência de nossa espécie, assim como lá no passado fizemos com os leões. Outro exemplo muito significativo é a associação entre judeus e avareza. Ora, quase sempre me pareceu uma associação injusta, pois há pessoas avarentas de todas as etnias, religiões ou características. A questão é que eu já ouvi alguns dos próprios judeus dizerem que, por serem constantemente perseguidos, muitos deles tinham que fugir de suas localidades. E para tal, eles tinham que ter muito dinheiro guardado para sobreviverem, o que acabou por desenvolver um tipo de cultura específica com relação às finanças. Caso isso seja verdade, temos o seguinte dilema. Por mais que nem todo judeu seja avarento, e por mais que haja não-judeus que sejam avarentos, até que ponto as ideologias que uma pessoa segue a partir do grupo que ela pertence não moldam as probabilidades de seu comportamento? Como último exemplo, citemos os evangélicos. Todos sabemos racionalmente que nem todo evangélico é assim ou assado. Porém, quando olhamos para os últimos anos e vemos o apoio deste grupo à extrema-direita, a líderes autoritários, à homofobia e a uma mentalidade quase medieval. Isso sem contar os líderes reacionários dessas igrejas. Com tudo isso, fica quase impossível não associar a palavra evangélico a essas características.
Ainda que haja exceções aqui e ali, fica a pergunta: os indivíduos pertencentes a certos grupos são inteiramente autônomos em suas ações e pensamentos? Ou será que a ideologia de um grupo não molda as ações dos indivíduos que a ele pertencem? Por fim, o que eu estou dizendo aqui é que se por um lado o preconceito é ruim, por outro lado, existe uma coisa chamada imagem que um grupo transmite. Na Europa, por exemplo, há imigrantes de todas as partes do mundo. Os europeus em geral não têm exatamente medo de imigrantes chineses ou brasileiros, ainda que possam os tratar mal por N razões. Mas muitos têm medo de imigrantes muçulmanos. Será que as pessoas são preconceituosas ou do mal? Ou será que muçulmanos, enquanto um coletivo, têm alguma responsabilidade na imagem que eles transmitem? No final das contas, essas questões não me parecem ter muita solução no atacado. Não parece haver uma solução final para estes dilemas formados pelo tripé: valores culturais, minorias e imagem que grupos transmitem. Por mais que se apele para questões históricas que justificam o comportamento de LGBTs, negros, judeus, muçulmanos, evangélicos, homens heterossexuais, etc., na arena da vida, as pessoas nunca são 100% racionais. Principalmente quando o que está em jogo é a nossa vida física ou o nosso modo de vida. A luta contra o preconceito é legítima por parte de quem preconceitua. Mas meu ponto aqui é outro. Até que ponto essa luta também não tem a responsabilidade daqueles que recebem o preconceito? Será que, para acabar com o preconceito contra muçulmanos, LGBTs ou moradores de comunidade, é necessário apenas uma racionalidade? Ou será que é preciso também acabar com os elementos que geram esse preconceito, junto com o esforço ativo de se expor mais para o mundo e dar contra-exemplos? Essas são questões difíceis até de se conversar. Mas e vocês? O que pensam sobre estas questões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa, aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!